Este vídeo mostrará as técnicas comumente empregadas para reparar permanentemente rachaduras com vazamento no concreto usando materiais Zypex. Com a tecnologia das Zypex, as rachaduras podem ser reparadas enquanto estão secas ou vazando ativamente, com processos ligeiramente diferentes para cada uma. Este vídeo irá discutir os dois casos. O primeiro passo é inspecionar o concreto e marcar onde os reparos específicos devem ser feitos. Muitas vezes, é melhor inspecionar enquanto o vazamento está ocorrendo para ter certeza de encontrar e marcar todos os locais de vazamento ativos. Marque as áreas das rachaduras que estão vazando ativamente. Rachaduras sem vazamento também podem ser reparadas conforme exigido pelas especificações e condições do projeto. Depois de marcar todas as rachaduras, quebre ou corte uma ranhura em forma de U de aproximadamente 1 polegada ou 25 mm de largura por 1,5 polegadas ou 37 mm de profundidade, centrada sobre a rachadura. Uma broca de formão é mais indicada para alcançar a forma desejada da ranhura. Se a ranhura for cerrada e depois quebrada, incline a lâmina para garantir que ela tenha uma leve forma de encaixe angular, que permita o travamento mecânico entre o material que preencherá a ranhura e o concreto do substrato. Normalmente, a ranhura precisa se estender de 12 a 18 polegadas ou 300 a 450 mm, além de onde o vazamento de água é evidente. Com uma lavadora de alta pressão, lave as áreas quebradas a 6 polegadas ou 150 mm, além da área escavada, para remover qualquer tinta, contaminante ou concreto solto. A superfície de concreto a ser tratada deve possuir um sistema de capilaridade aberto para prover rugosidade e sucção para o tratamento com Zypex. Nos perfis de ranhuras de superfície, recomenda-se um perfil de superfície para concreto ou CSP igual a 3, de acordo com as diretrizes do International Concrete Repair Institute. Uma lavadora de pressão de potência suficiente costuma ser adequada para obter o perfil de superfície necessário. Mas um jateamento com areia, cascalho ou moagem de disco grosso, seguida de lavagem por pressão, também podem fornecer a superfície necessária. Deixe a água superficial escorrer e ser absorvida ou evaporar do concreto molhado. Borrife a área de trabalho com água conforme o necessário para manter a ranhura e as áreas preparadas em uma superfície saturada seca, também conhecida como condição SSD. Uma condição SSD é o concreto que não absorve mais água, mas não tem água brilhante em sua superfície. Para rachaduras que estão vazando ativamente, incluindo uma rachadura que tenha qualquer umidade presente, o primeiro passo é interromper qualquer fluxo de água ativa da rachadura. Isso é feito preenchendo a metade inferior da ranhura preparada com o Zypex Patch and Plug em todo o fluxo de água ativo. O Zypex Patch and Plug é misturado na proporção de 3 a 3,5 partes de pó para 1 parte de água e endurece ou assenta em aproximadamente 2,5 minutos. Quanto menor o teor de água da mistura, mais rapidamente a argamassa se assentará. Um produto que assente mais rápido costuma ser necessário para interromper ou parar fluxos de água altos. A ranhura é preenchida começando onde há menos fluxo de água e indo em direção à área de maior fluxo de água. Em áreas de alto volume de água ou fluxos de alta pressão, a ranhura pode precisar ser quebrada mais profundamente, normalmente 2 a 2,5 polegadas ou 50 a 62 mm, para permitir que um plug mais grosso do Zypex Patch and Plug seja instalado. Além disso, no ponto de maior fluxo de água, um tubo de alívio de pressão pode precisar ser instalado. Isso é feito fazendo uma ranhura mais profunda, de 3 a 4 polegadas ou 75 a 100 mm, no ponto de maior fluxo de água e usando o Zypex Patch and Plug para fixar um tubo de tamanho apropriado. Esse tubo permite que a água flua para fora do ponto de vazamento durante a instalação do Patch and Plug, até o ponto de alívio de pressão. Aqui vai uma dica. O uso de um aspirador de pó e água conectado ao tubo de alívio de pressão costuma ajudar ainda mais, extraindo ativamente a água até o ponto de alívio de pressão e movendo-a para longe do restante da ranhura em que o Zypex Patch and Plug deve ser aplicado. Após a água ter sido totalmente interrompida na ranhura, o tubo pode ser removido. Preencha o buraco deixado empurrando uma bola de Patch and Plug quase assentada no espaço para parar o fluxo de água restante. Quando todo o fluxo de água ativo tiver sido interrompido, a rachadura ou fenda é tratada da mesma maneira que uma rachadura ou fenda sem fluxo de água ativo.
Transforme a área de reparo em uma condição SSD. Misture o Zypex concentrado em 5 partes de pó adicionadas a 2 partes de água em um balde e bata por vários minutos até que não restem pedaços, criando assim uma consistência de pasta. Aplique uma camada de pasta de Zypex concentrado na ranhura e até 6 polegadas, ou 150 mm, em ambos os lados da ranhura. As ranhuras em que o Zypex Patch and Plug foi instalado para interromper todo o fluxo de água são tratadas da mesma forma. Um pincel de cerdas sintéticas é melhor para isso. Aplique a pasta na superfície do Zypex Patch and Plug ou concreto com o pincel. A pasta pode ser aplicada por até 20 minutos após a mistura. Se a pasta endurecer no balde antes do limite de vida útil de 20 minutos, não adicione mais água. Apenas misture novamente para trazê-la de volta a uma consistência de pasta. Enquanto a pasta de Zypex concentrado ainda estiver pegajosa, preencha o restante da ranhura com Zypex concentrado misturado em uma forma de dry pack. Uma mistura de dry pack consiste em 6 partes de Zypex em pó para 1 parte de água. O material misturado normalmente apresentará pequenas bolas de pó aglomerado. Essa combinação pode ser usada por até 20 minutos após a mistura. A mistura de dry pack é aplicada firmemente na ranhura e compactada no lugar com bloco e martelo. Uma quantidade adicional de Zypex concentrado com consistência de dry pack é comprimida na ranhura até que ela seja preenchida até a superfície. A ranhura preenchida com dry pack é suavizada e nivelada para alinhar com a superfície do concreto. Observe que ao invés de uma mistura de dry pack de Zypex concentrado, pode ser usada uma mistura de Zypex concentrado em 3 partes para 1 de Patch and Plug, com uma consistência de argamassa. Outras proporções de mistura de pó também são aceitáveis. Informações sobre as misturas de Zypex em pó que podem ser feitas para uma argamassa estão disponíveis no site da Zypex. A ranhura é preenchida até a superfície, trabalhando e compactando a mistura da argamassa na ranhura usando a mão com luva e uma espátula. A superfície da ranhura preenchida com argamassa é suavizada e nivelada para se alinhar com a superfície do concreto. A mistura será definida de forma semelhante ao Zypex Patch and Plug, mas pode ser trazida de volta a uma consistência de argamassa por até 20 minutos após a mistura, trabalhando o material com a mão com luva. Borrife a superfície do reparo para umedecer o dry pack ou a mistura de Zypex concentrado e Patch and Plug e o revestimento de pasta de Zypex concentrado em ambos os lados da ranhura preenchida. Aplique uma camada fina de pasta de Zypex concentrado sobre a ranhura preenchida e até 6 polegadas ou 150 mm em ambos os lados. Cure os reparos mantendo-os úmidos por 2 a 3 dias. Abra os reparos para contato com a água de acordo com as diretrizes da Zypex. Os processos descritos aqui provaram ser bem-sucedidos em mais de 90 países ao redor do mundo, para reparo permanente de estruturas de concreto com vazamento. Informações adicionais podem ser encontradas nas declarações do método Zypex e nas fichas de dados do produto disponíveis em zypex.com.